Telespectador amigo, iniciamos o nosso programa Ante os Tempos Novos e hoje estamos trazendo um tema que acredito vocês irão aproveitar muito. Mentes interconectadas e a lei de atração. Tudo bom com você, Sueli? Tudo bem. Esperamos que também todos estejam muito bem. Ô Sueli, você, pelo título, você já percebeu que nós vamos falar do seu livro, não é verdade? No seu livro, com este nome, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, você fala a respeito do pensamento, da força mental, que todos nós, seres humanos, possuímos, mas não nos damos conta disso. Você pode falar um pouco sobre isso? Bem, no nosso livro, cujo título o Zé Maria acaba de mencionar, nós procuramos tratar a questão do pensamento, a questão dessa interconexão que existe em todo o universo, porque nós não temos ideia, ou não tínhamos até há pouco tempo, quando as obras relacionadas com o tema que também nós estamos abordando começaram a surgir, é claro que nós começamos a ter uma visão mais aproximada, diferente, é uma nova maneira de pensar, de entender o universo, de entender o quanto nós somos solidários, o quanto nossos pensamentos se entrelaçam. Esse é o propósito do livro, mostrando a potência da nossa mente, que nós também não temos ideia. Avaliamos, que este potencial é assim, rico, e é um potencial que nós não sabemos utilizar ainda. Muitos utilizam para o bem, outros até utilizam para o mal. Mas, na realidade, é uma parte apenas que nós conseguimos, até agora, compreender. À medida em que o ser humano for alargando a sua visão, for aprofundando no conhecimento do ato de pensar, desse psiquismo que nos é próprio, nós somos isso, não é? Somos espíritos, a mente é o espírito. Portanto, isso abre para nós um horizonte muito vasto. E começamos a ter essa noção da interconexão universal. Nós não estamos distanciados uns dos outros, pelo contrário, nós estamos muito próximos. Por isso, eu vou enfocar esses aspectos todos nessa obra. A respeito desse pensamento. Então, Sueli, durante muito tempo houve uma ideia de que o pensamento seria uma excreção do cérebro. É isso? O pensamento? Até hoje, muitas pessoas pensam que o pensamento é uma secreção do cérebro. É que são os implementos cerebrais, por exemplo, talvez os neurônios, as sinapses, os dendritos, talvez eles é que produzissem, é que tivessem essa condição de produzir a mente, não é? De produzir os pensamentos. Agora, isso é uma ideia que aos poucos está sendo substituída por uma outra compreensão, porque como é possível a matéria, que é, no caso, o campo físico do cérebro, produzir os pensamentos? Sim. Porque isso é algo assim que escapa realmente. A matéria não conseguiria produzir algo tão abstrato. Pensamentos e também lembranças, ter a memória. Como que o cérebro poderia estocar a memória, por exemplo? Isso, né? Que é uma coisa tão abstrata, não é? As lembranças passadas. E nós, espíritas, nós temos uma noção da memória muito mais ampla, muito mais profunda do que as outras pessoas que não aceitam a continuidade da vida, que não aceitam a reencarnação, que não aceitam que nós somos espíritos imortais e que vamos, através do ir e vir das reencarnações, acumulando experiências e que ficam arquivadas na nossa memória, que pode ser uma memória remota ou uma memória atual. Portanto, isso tudo é um conjunto que aos poucos nós vamos percebendo. E por isso o cérebro não poderia ser, com toda a sua parte maravilhosa, porque o cérebro é uma usina poderosa também, ele tem uma capacidade fantástica, mas não para produzir situações abstratas, como o pensar, a memória, isso tudo que nós falamos, não é? As cogitações que o ser humano sempre consegue empreender, né, na sua vida, ao longo do tempo. Então, isso veio mostrar essa nova visão, que o cérebro não seria o autor disso tudo.
não é? Não seria aquele que produz, que é o responsável pelos pensamentos, pelas lembranças e vai por aí afora. É por isso que dentro da doutrina espírita nós damos muito valor a essa questão da memória extracerebral, não é? É, claro, lembrou bem, a memória extracerebral, porque aí, de repente, já saímos para um outro campo. Pois é. Já saímos para uma outra visão, que creio que iremos abordar ao longo da nossa conversa desse programa. Tá certo. Ô Sueli, é fato que o pensamento é mais veloz que a luz? É fato, sim. E qual é a velocidade da luz? De repente, nós nos perguntamos, alguém aí pode dizer, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo? Se o cérebro, aliás, o pensamento é mais veloz que a luz, é uma coisa instantânea, é instantâneo, porque nós podemos, de repente, pensar em Júpiter. E aí se diz assim, quando se pensa num lugar ou em alguém, já está lá. Nós poderíamos pensar num ente querido que está distante de nós, em outro país, não é? Em outro estado, em outra cidade, longe, longe. E de repente você pensa naquela pessoa, você já está lá, porque o pensamento, ele vai como uma onda, ele tem uma frequência vibratória, ele tem um potencial, portanto ele atinge com uma velocidade instantânea aquela pessoa que é o alvo, o objetivo dos nossos pensamentos. Olha que interessante isso, né? Se é o espírito que pensa, como analisa o espiritismo, poderíamos concluir que após a morte do corpo, a alma, espírito, né, continuaria pensando, emitindo e captando pensamentos? Claro. É bom dizer que nós mencionamos há pouco que o cérebro não é o cérebro que produz o pensamento, e sim veio de uma outra fonte, que no caso não mencionamos, porque agora é o momento de dizermos que é o espírito que pensa. O espírito é que controla isso tudo. O cérebro é a sede aonde o espírito atua para que todo o seu processo de pensar, a sua memória, a sua inteligência, nada disso pertence ao campo físico. Isso é próprio do espírito. O espírito é o autor de tudo, que comanda, inclusive, todo o nosso organismo. É claro, há uma vitalidade, há uma questão própria da vida física, tudo isso. Mas é o espírito que está como aquele que preside, autor, aquele que é o autor de tudo. Se o espírito, ele é que tem a memória, ele que tem esses potenciais todos, então nós podemos chegar à conclusão que se a vida continua, e isso o Espiritismo nos mostra, evidencia, e muito mais que isso, até comprova, não é? Porque Allan Kardec, quando ele vai pesquisar a respeito de comunicações mediúnicas, Kardec era uma mente científica. Ele não foi logo aceitando as coisas só porque viu e se entusiasmou, mas ele procurou pesquisar. E nessas pesquisas, ele foi tendo a comprovação da existência dos espíritos, da continuidade da vida, da imortalidade da alma. Portanto, desencarnando o espírito, morrendo, havendo a morte do corpo físico, o espírito está pleno de tudo aquilo que são as suas conquistas intelectuais, morais, sentimentais, emocionais e tudo mais. Portanto, no plano espiritual, ele continua pensando, ele tem a sua identidade, ele tem as suas conquistas e ele é aquela personalidade que animou essa existência que terminou e, no conjunto, ele é uma individualidade. Certo. O interessante disso tudo que você está colocando é que nós observamos, né, que ele continua pensando, emitindo pensamentos, captando pensamentos, e você estava falando da vida física e a outra dimensão, não é? É claro. Quer dizer, uma outra dimensão continua também pensando, continua emitindo, continua captando. Continua, sim, sim, porque nós apenas ficamos sem a veste física. Nós, quando eu digo espíritos desencarnados,
desencarnados, né? O espírito desencarnado, ele não tem mais a veste física, Sim. mas ele tem ele mesmo, a essência, tudo, não é? Porque, como foi dito em outros momentos, e Allan Kardec aborda na questão 76 do Livro dos Espíritos, os espíritos são seres inteligentes da criação. E isso não se extingue com a vida física. Se extinguisse, então não valia a pena. Para quê que nós vamos viver 1 minuto ou 100 anos, se depois tudo acaba? É. Por isso é que já existe as religiões que são espiritualistas, ou seja, aceitam a existência do espírito. E também é bom mencionar que a nossa mente, ela é uma estação, vamos dizer, eu gosto de usar essa imagem, uma estação transmissora e receptora. Certo. Tanto nós transmitimos pensamentos, emitimos, quanto nós captamos pensamentos. Sim. Captamos pensamentos daqueles que pensam como nós, que têm uma sintonia com nossa forma de pensar, não é? E esses pensamentos sintonizados fazem, muitas vezes, um bloco de pensamentos que são bem identificados, bem afinizados, porque tudo isso, a sintonia é porque há também afinidade. E por isso nós estamos com a nossa mente captando essas ondas mentais que estão na mesma frequência que a nossa. E isso forma um grande conjunto. Nossa, você falou uma coisa interessantíssima para nós que não dominamos ainda o assunto. Esse oceano de vibrações, esse mar de vibrações. Então, nós estamos no meio de todos esses pensamentos que se entrecruzam por todos os lados. Claro, e Emmanuel diz, estamos mergulhados num grande oceano de pensamentos. No livro Roteiro, Emmanuel vai falar isso. Porque realmente o conjunto de pensamentos da humanidade toda, imaginemos 7 bilhões, não é agora, pois né? É. 7 bilhões de pessoas pensando. Aqui. É um mar, e é um do oceano. Outro lado. É um oceano de pensamento. Então, nós estamos mergulhados nesse oceano de pensamentos. E aí, depende de nós fazermos a escolha daqueles pensamentos com os quais nós queremos sintonizar. Certo. O que pensamos atrai pensamentos idênticos, pensamentos na mesma frequência, na mesma sintonia. Nós vamos chamar o nosso intervalo e voltaremos no outro bloco falando a respeito da lei da atração e a sua importância.